Nessa terça-feira, o Internacional apresentou o seu novo zagueiro. Robert Renan, que tem contrato de uma temporada, falou sobre a possibilidade de ficar até o fim do ano no Inter e comentou a conversa que teve com os dirigentes que o convenceram a vir para Porto Alegre e o convenceram, inclusive, a abandonar a seleção brasileira olímpica na disputa do pré-olímpico que acontece no meio do ano. Enquanto isso, o primeiro treinamento aberto também aconteceu, com uma ausência importante. Nico Hernandes, que pode estar de saída do Internacional, ficou de fora da atividade, liberado para resolver questões particulares. A gente fala também e atualiza sobre outras negociações. Alário, por exemplo, que já foi inclusive anunciado, chega na quinta-feira pela manhã em Porto Alegre. Fernando, volante que está praticamente contratado, mas não foi ainda anunciado, está em Goiânia e deve nos próximos dias vir para Porto Alegre. A gente, claro, atualiza o assunto Borré, que teve novidades importantes ao longo do dia. Os dirigentes colorados que estão na Alemanha adiaram o retorno e não voltaram para Porto Alegre. A ideia é voltar com o jogador já contratado. Em meio a isto, uma concorrência surge da Argentina, entretanto, com valores bem inferiores aos oferecidos pelo Colorado. Esse é o Diário do Inter KTO dessa terça-feira, 9 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira, tá? Vários assuntos pra gente abordar e eu começo trazendo a apresentação de Robert Renan, que aconteceu na sala de imprensa do CT Parque Gigante. O zagueiro de 20 anos deu a sua primeira entrevista coletiva da vida e foi apresentado como jogador do Internacional. Nessa entrevista, ele, claro, rasgou elogios ao Internacional, a recepção que ele teve no aeroporto com centenas de torcedores o esperando e falou sobre as conversas que o levou a acertar com o Internacional. O Magrão foi um cara muito importante, o responsável por essas conversas, essas negociações com o zagueiro que foi formado pela base do Corinthians. Mas o Robert Renan também trouxe algumas informações e percepções importantes a respeito da sua passagem. Primeiro, se mostrou muito motivado e engajado com o ambiente colorado, mas também deu algumas informações importantes. Ele relatou, por exemplo, que o fato de ter abandonado a seleção pré-olímpica para fazer a pré-temporada no estádio Beira-Rio foi conversada com ele pela direção do Inter e que ele acabou achando melhor para o seu futuro não ir para a seleção e focar na pré-temporada. Um outro detalhe trazido por Robert Renan é sobre o seu contrato, que vai até o fim do ano, mas tem uma possibilidade de saída na metade da temporada. Ele foi perguntado se pode garantir que fica no Inter até o final do ano. Ele disse que não, porque isso não depende dele, existe toda uma situação contratual também com o Zenit, que vai vender o jogador caso chegue alguma proposta no meio do ano. Mas ele garantiu, se houver a possibilidade, ele vai ficar muito feliz em jogar, pelo menos até o fim dessa temporada, no Internacional. Avançando na pauta, a gente teve à tarde o primeiro treino aberto, comandado por Lúcio Gonzalez, já que Eduardo Cudê está ainda fora na Argentina, não retornou para Porto Alegre. E nessa atividade, uma ausência importante. Nico Hernandes. O zagueiro colombiano ficou de fora da atividade porque, de acordo com o Internacional, ele foi liberado para resolver problemas particulares. E aí tem um outro bastidor. O Nico Hernandes está em uma lista de jogadores que deve sair nessa temporada de 2024, junto de outros atletas, que eu trago nesse vídeo aqui. O Inter está inchando o elenco e vai precisar fazer liberações. Nico Hernandes está nessa lista. Outros nomes nesse link, é só clicar aqui para assistir e saber dos projetos de saída que o Inter tem em relação ao elenco. Mas o Nico Hernandes não treinou nessa terça-feira. Avançando na pauta, eu já quero ir agora para o mercado de transferências, porque tem informações importantes no mercado colorado. O primeiro assunto que eu trago é sobre Fernando, o volante, 36 anos, que estava no Sevilha e já rescindiu seu contrato com o clube espanhol. É só uma questão de logística para ele assinar um contrato com o Internacional. E ele pediu uns dias de folga, porque está em meio a uma temporada, vinha jogando na temporada europeia, e vai tirar alguns dias de folga em Goiânia, com a sua família. O que foi aceito pela direção do Internacional, até porque ele ainda não assinou o contrato, ainda não foi anunciado. Vai passar esses dias em Goiânia. Óbvio que pode vir alguém atravessar o negócio, mas não é a tendência.
depois vai para Porto Alegre para assinar o contrato de 2 temporadas. Essa é a tendência em relação ao Fernando e por isso que está demorando um pouco mais a assinatura, porque ele vai tirar esses dias para descansar na sua cidade natal, capital goiana, tá? Além do Fernando Volante, outro jogador que chega em Porto Alegre, mas este já tem data marcada, porque já foi anunciado, é o Lucas Alário. Ele chega quinta-feira de manhã na capital gaúcha, tá? 9 horas da manhã, inclusive o Inter está divulgando para que os torcedores estejam no aeroporto Salgado Filho para receber o centroavante argentino que assina contrato de 2 temporadas com o Internacional. Alário, então, em Porto Alegre, na quinta-feira pela manhã. E aí já começa a trabalhar no CT Parque Gigante, tá? Um outro negócio que o Inter esteve envolvido nos últimos dias envolve o atacante Fernando, do Red Bull Salzburg. E a informação é que o Inter tentou um vínculo de empréstimo deste jogador, já que tinha junto ao atleta a negociação muito bem encaminhada. A proposta que o Inter fez para ter por empréstimo o Fernando foi recusada pelo Red Bull Salzburg. E nesse momento as negociações estão paralisadas. Então, no momento, não avançou o Fernando, mas é um jogador que está e esteve na mira do Internacional a ponto do Inter fazer uma proposta por este jogador. Tá. Tudo isso, avanço agora para falar sobre o principal assunto, que é Rafael Santos Borré, aquele que desperta a maior atenção do torcedor colorado. A primeira informação importante que eu trago nesta terça-feira é que o Inter tem agora um concorrente por Borré. Por mais que o Inter esteja há 2 semanas envolvido com o jogador, o River Plate está tentando entrar na jogada, e isso é confirmado por todo mundo na Argentina. Inclusive o Enzo Francescoli, que é o diretor de futebol do River Plate, em entrevista à TIC Sports, confirmou essa informação, que o River Plate tem interesse e vai buscar fazer uma proposta para Rafael Borré. A grande questão que a gente apurou, entretanto, é que a proposta do River Plate ela é abaixo daquilo que o Inter está oferecendo para Borré, no aspecto de salário para Borré. O River Plate até cobriria os valores que o Internacional está oferecendo para o Eintracht Frankfurt e também para o Werder Bremen. O River Plate aceitaria pagar uma compensação ao Werder Bremen. Mas o salário que o Internacional está disposto a pagar a Borré, próximo dos 2 milhões de reais, ali por volta de 1.800.000 reais de custo, o River Plate não está disposto a pagar. E por isso, a proposta ao jogador é bem mais baixa. Isso significa que para o Borré não jogar no Internacional, ele precisa aceitar uma proposta de um clube que chegou agora e está oferecendo bem menos grana. É verdade que ele tem uma ligação com o River Plate, mas é verdade também que o Inter está, nos últimos dias, tendo uma conexão com o Borré, com os representantes na Alemanha conversando com o Borré sistematicamente e mostrando ao Borré o projeto, o qual o Borré já disse sim. Ele precisa desdizer este sim para uma proposta menor financeiramente. É basicamente isso que precisa acontecer para o Inter tomar este chapéu do River Plate. Mas a concorrência ela existe e na mídia argentina se falou bastante a respeito dessa tentativa que o River Plate tentaria fazer em torno do Borré. Mas a grande verdade é que no bastidor colorado se tem muito otimismo que Borré será jogador do Internacional. E inclusive se entende que a novela está chegando ao fim nos próximos dias. Eu dei o prazo do fim de semana, o Wagner Martins, trouxe a informação de que até quinta o Inter espera ter o negócio resolvido. E eu vou além. O Inter vai retornar da Alemanha na sexta-feira e adiou a sua estadia na Europa. Felipe Delegrave, advogado do Inter, e Dave Bandeira, gerente de mercado, tinham passagens compradas para a noite desta terça-feira voltarem ao Brasil. E eles não estiveram no voo que chegou de Guarulhos, vindo de Paris, na noite desta terça-feira. Dave Bandeira e Felipe Delegrave ainda estão na Alemanha e remarcaram as suas passagens para sexta-feira, o que indica que o Inter quer até sexta-feira voltar com o staff, tendo o Borré contratado. As próximas horas serão definitivas para que isso se resolva. E o Inter está muito confiante quanto à possibilidade de, enfim, anunciar o atacante colombiano e encerrar esta novela. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Passar algumas odds de copinha desta quarta-feira. Lembrando, o Inter perdeu na copinha pro 15 de Jaú, mas já estava classificado, tudo bem. Vamos lá. Red Bull Bragantino e Joinville, odd do Red Bull Bragantino 1,57. Outra odd boa aqui é a do Cuiabá contra o Taubaté, odd do Cuiabá 2,05.
Tem também o Cruzeiro, que contra o União Mogi tem odd 1.23. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!